Irmãos, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, para lermos a passagem da nossa reflexão nessa noite, nós vamos até o Senhor em oração, mais uma vez. Nós vamos a Ele para rogar pela igreja do Senhor, para rogar pelas nossas vidas, rogar também por irmãos queridos que não estão entre nós por motivos de enfermidade e outras dificuldades. Lembrando a nossa irmã Gedalva, que ainda se encontra no hospital, ainda em tratamento. Vamos orar ao Senhor, rogar pela igreja dele. Senhor nosso Deus, nós oramos ao Senhor agradecidos por tudo que já foi realizado em Teu nome, Senhor Deus, nessa noite. Agradecemos, Senhor Deus, porque nesse momento nós teremos o privilégio, Pai, de abrir a Tua palavra, ler a Tua palavra e ouvir a Tua voz nela. E nós oramos, Senhor Deus, por esse momento, te pedindo que, pela graça do Senhor Jesus Cristo, a Tua igreja seja fortalecida e santificada nesse momento. Oramos também por irmãos nossos que, infelizmente, Senhor Deus, não podem estar conosco por impedimentos maiores do que eles mesmos. Te pedimos, Senhor Deus, especialmente por aqueles que enfrentam enfermidades, lutas, Senhor. Lembramos da nossa irmã Gedalva, ó Deus, nosso irmão Antônio, a nossa irmã que está enfrentando tratamento, Senhor Deus, difícil. Te pedimos que o Senhor possa visitá-la, Pai, naquele hospital, que o Senhor possa, Deus, trazer conforto, consolo, esperança e trazer, Deus, restauração, cura, Pai, da sua enfermidade. Que o Senhor abençoe o nosso irmão Antônio, Pai, nas suas lutas, dando a ele sabedoria, ó Deus, para agir, Senhor Deus, confiando no Senhor e esperando em Ti. Nós oramos, Senhor Deus, pela Tua igreja, te pedindo, ó Deus, pela nossa santificação, te pedindo, ó Deus, que de fato nós venhamos ouvir a Tua palavra nessa noite. E como já foi mencionado, Senhor Deus, aqui, pedindo que nós possamos de fato dar ouvidos, atender a voz do Senhor e a palavra do Senhor nessa noite. Nos ensina, Senhor Deus, a importância do Evangelho, a glória do Evangelho, a prioridade do Evangelho. Nos mostra, Senhor Deus, a alegria do Evangelho e como o Evangelho, Senhor Deus, está na frente, ó Deus, dos nossos planos, sonhos e metas. Fala ao nosso coração por meio da Tua palavra, santifica a Tua igreja, purifica a Tua igreja, Senhor Deus, e nos lembra, Senhor Deus, nessa noite, a respeito do nosso propósito, da nossa missão, ó Deus, como igreja, de glorificar o Teu nome por meio da expansão do Teu reino, ó Pai, em santificação por esse mundo. Nos ajude, essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, ainda no capítulo 1, e nós faremos a leitura no capítulo 1, a partir do versículo 12 até o versículo 18. Filipenses, capítulo 1, a leitura a partir do versículo 12 até o versículo 18. Ouça com fé a palavra de Deus. Ela nos diz assim, Filipenses 1, a partir do versículo 12 da leitura até o versículo 18. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa?
uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isto me alegro. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração, pedindo que a partir da porção da palavra de Deus lida nessa noite, nós possamos aprender mais dele e mais a respeito da prioridade, da importância do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te rendemos graças. E te pedimos, ó Deus, que pela graça do Senhor Jesus Cristo, o teu Santo Espírito possa falar conosco por meio dessa porção da palavra que foi lida. Que o Senhor Deus nos mostre a prioridade e a importância do Evangelho e nos mostre a alegria do Evangelho sendo anunciado. É assim que nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós podemos, muitas vezes nos perguntar aquilo que é prioridade em nossa vida, ou aquilo que nos dá alegria, porque geralmente a nossa alegria está associado com aquilo que nós priorizamos, com aquilo que nós damos mais importância. Se nós damos mais importância à causa do nosso trabalho, quando nós obtemos sucesso no trabalho, então nós ficamos felizes. Quando nós colocamos a nossa família como prioridade, como aquilo que é mais importante, de fato, também quando a nossa família vai bem, nós nos alegramos e assim por diante. É interessante como a nossa alegria ou tristeza está muito associado com aquilo que nós priorizamos, com aquilo que nós damos mais importância de fato. E assim nós podemos perceber que a nossa alegria é um sinal muito importante sobre onde está o nosso coração. O que motiva a nossa alegria, o que motiva a nossa felicidade, mostra muito a respeito do nosso coração, mostra muito a respeito das nossas prioridades, das nossas intenções, dos nossos planos, dos nossos sonhos e assim por diante. O apóstolo Paulo, nessa noite, ele nos mostra onde está a sua alegria. E certamente, ao mostrar onde está a sua alegria, ele nos mostra também onde está o seu coração, a sua prioridade, o seu desejo, o seu afeto, o seu propósito. Como nós temos visto, a carta de Paulo aos Filipenses, ele é uma carta que carrega o teor de amizade, é uma carta que carrega consigo afeto, amor, tanto entre Paulo e os Filipenses, como no caminho oposto também, entre os Filipenses em direção a Paulo. Na abertura dessa carta, nós vimos que Paulo fala com esses irmãos com ações de graças. Ele louva a Deus pela vida dessas pessoas. Ele louva a Deus pela vida desses irmãos. Paulo diz que esses irmãos fazem parte das suas orações. Paulo diz que ora constantemente pela vida desses irmãos e que agradece a Deus pela vida desses irmãos. A razão dessa alegria de Paulo, a razão dessas orações de Paulo, a razão do louvor a Deus que Paulo dá por causa desses irmãos, é pelo fato desses irmãos serem cooperadores de Paulo na pregação do Evangelho. Esses irmãos sustentaram o apóstolo Paulo e sustentaram a pregação do Evangelho através do apóstolo Paulo em muitos momentos de dificuldade. Paulo chega a dizer que em dado momento somente esses irmãos o socorreram, somente esses irmãos o auxiliaram. Junto com essas ações de graças, Paulo também apresenta a sua oração por eles. Paulo, além de informar que ora constantemente por eles, Paulo revela o próprio conteúdo das suas orações. Paulo revela o próprio conteúdo dos seus pedidos. Ele revela que ele roga a Deus por esses irmãos, para que eles desenvolvam a cada dia o amor em conhecimento, para serem capazes de discernir o que é melhor e assim estarem puros e sinceros no dia de Cristo, tudo isso para a glória de Deus. Nessa oração, Paulo mostra o desejo dele para esses irmãos. O desejo de Paulo para esses irmãos é que a cada dia eles se desenvolvam em amor, se desenvolvam em conhecimento, para que no dia do Senhor Jesus Cristo, no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, esses irmãos possam se apresentar puros diante de Deus, cheios de boas obras de justiça diante de Deus. A partir do versículo 12, então, nós temos a descrição da situação de Paulo. A sequência da carta, então, pode ser descrita da seguinte maneira. Primeiro, Paulo dá a sua saudação, ele fala com esses irmãos, ele mostra suas ações de graça, seu louvor a Deus pela vida desses irmãos. Paulo ora por esses irmãos, ou revela o motivo das suas orações por esses irmãos.
e depois ele fala um pouco da sua situação, daquilo que ele mesmo estava vivendo aqui. E essa característica, irmãos, é uma característica particular da carta de Paulo aos Filipenses. É verdade que nas demais cartas Paulo fala um pouco da sua vida, Paulo fala um pouco das suas circunstâncias, das suas tribulações, das suas alegrias, mas normalmente nas suas cartas isso é deixado por último. Nos últimos capítulos das suas cartas, Paulo menciona um pouco da sua vida, dos seus propósitos e assim por diante. Mas na carta aos Filipenses isso é invertido. Paulo começa a carta falando da sua situação, falando dos seus sofrimentos, mas também da sua alegria no avanço do Evangelho. Nós vamos ver que há uma razão para isso, mas nós já conseguimos perceber como a carta de Paulo aos Filipenses é diferente das demais, carrega características singulares. Paulo, já no começo da carta, ele fala para os irmãos a respeito das suas tribulações, da sua prisão, da sua dificuldade, mas também fala também da sua alegria cristã por causa do Evangelho. Portanto, irmãos, diante desse relato do apóstolo Paulo, diante do início do corpo da carta, dos assuntos principais da carta, através da exposição da situação de Paulo, nós aprenderemos mais a respeito da alegria, do progresso do Evangelho em meio à tribulação. Nós vamos aprender sobre a alegria no progresso do Evangelho em meio à tribulação. E nós vamos ver isso em dois momentos. Primeiro, nós vamos ver que a alegria do avanço do Evangelho é maior do que a tribulação. A alegria do avanço do Evangelho é maior do que a tribulação. Veja que a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo começa a falar da sua situação e assim ele inicia com uma declaração que espanta a muitos e que contraria a nossa percepção comum a respeito dos fatos. Veja o versículo 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Em outras palavras, Paulo quer que os irmãos tenham conhecimento a respeito de uma coisa. Ele deseja que os irmãos tenham conhecimento de que tudo aquilo que aconteceu com ele teve como propósito o avanço, o progresso do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E para nós compreendermos o que Paulo está falando aqui, nós precisamos nos adiantar um pouco nas suas palavras e perceber que a situação de Paulo não era nada boa. Muito pelo contrário. Paulo está preso aqui. Paulo está em algemas por causa do Evangelho. Paulo está sofrendo por causa da pregação do Senhor Jesus Cristo. Ele foi preso por pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ao lembrar disso, nós começamos a perceber como a declaração de Paulo contraria o nosso conceito comum de progresso do Evangelho, de alegria, de conforto e assim por diante. Paulo está dizendo aos irmãos que tudo aquilo que aconteceu com ele, aconteceu com o propósito de que o avanço do Evangelho se realizasse. E aqui, irmãos, nós devemos entender por que Paulo começa a sua carta, ou o corpo da sua carta, o assunto da sua carta, falando sobre a sua situação. Nós já vimos que isso é algo diferente, normalmente Paulo deixa isso para o final, mas nessa carta ele fala no início. E nós devemos perguntar por quê. E eu creio que há algumas boas razões para Paulo inverter a ordem das coisas aqui. A primeira coisa que nós devemos levar em consideração, irmãos, é a relação de afeto e de cooperação que existe entre a igreja e o próprio Paulo. Os filipenses, como nós já mencionamos, já haviam demonstrado o seu amor por Paulo muitas vezes. E certamente esse era um bom motivo para Paulo começar a sua carta tranquilizando os irmãos. Os irmãos de Filipos amavam Paulo e eles ficaram certamente sabendo que Paulo havia sido preso. E certamente eles estavam preocupados com a situação de Paulo, preocupados porque Paulo estava preso, estava em sofrimento. E por isso Paulo começa sua carta logo no início falando sobre a sua situação para tranquilizar os irmãos, para que os irmãos fiquem tranquilos em relação à sua situação, com uma declaração impressionante. Paulo diz: irmãos, aquilo que me aconteceu para o avanço do Evangelho. E aqui, irmãos, veja como é interessante o argumento de Paulo. Paulo não começa a sua carta reclamando por estar preso. Paulo não começa a sua carta murmurando contra Deus porque ele havia sido preso por causa da pregação do Evangelho. Pelo contrário, Paulo tranquiliza o coração dos irmãos ao dizer: irmãos, saibam, e eu quero que vocês saibam disso, que eu estou preso, que tudo aquilo que me aconteceu por causa do Evangelho.
por causa do avanço do Evangelho. Paulo deseja, irmãos, mostrar que a sua prisão não foi simplesmente uma pedra no caminho dele. Foi um instrumento de Deus para o propósito do anúncio do Evangelho. Parece ser do interesse do apóstolo assegurar aos irmãos que, apesar da sua prisão, o Evangelho continua avançando. Na verdade, o argumento é mais profundo ainda. Paulo não está dizendo que o Evangelho está avançando apesar da sua prisão. Paulo está dizendo que o Evangelho está avançando por causa da sua prisão. Ou seja, Deus utilizou a prisão de Paulo para que o Evangelho avançasse e fosse anunciado. É por isso que Paulo enfatiza, ele diz: eu quero, irmãos, que vocês saibam disso. E aqui nós lembramos daquilo que Paulo diz na sua carta a Timóteo, na sua segunda carta, quando ele diz que a palavra de Deus não está algemada. Paulo está dizendo algo parecido aqui. Paulo está dizendo que a sua prisão não impediu o avanço do Evangelho, pelo contrário, a sua prisão foi instrumento de Deus para o avanço do Evangelho. E Paulo, então, nos versículos 13 e 14, ele vai nos dar duas razões que nos mostram como a sua prisão serviu para o avanço do Evangelho. Primeiro, ele diz que a sua prisão serviu para esse avanço, e então nos versículos 13 e 14 ele nos diz como isso aconteceu. Veja os versículos 13 e 14. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Paulo começa a sua carta revelando a sua situação, tranquilizando o coração dos irmãos que estavam preocupados com ele, e também, irmãos, dando aos irmãos uma certa satisfação a respeito do avanço do Evangelho. Nós lembramos que os irmãos de Filipos sustentaram a pregação do Evangelho através do apóstolo Paulo. E parece que de alguma maneira Paulo está dizendo: irmãos, fiquem tranquilos, a minha prisão não atrapalhou a pregação do Evangelho. Pelo contrário, ela abençoou a pregação do Evangelho. Por duas razões. A primeira razão: a sua prisão serviu ao progresso do Evangelho, porque através dela, a guarda pretoriana, homens que nunca ouviram a palavra de Deus, a palavra de Cristo, puderam ter conhecimento que Paulo estava preso em Cristo ou por causa de Cristo. Paulo nos diz que a sua prisão serviu para o avanço do Evangelho, porque enquanto ele estava preso, até os guardas da sua prisão puderam ouvir que ele estava preso por causa de Cristo. Puderam ouvir a respeito do Evangelho por meio das algemas do apóstolo Paulo. E aqui, irmãos, observe como a alegria de Paulo, irmãos, está conectada não à sua tribulação, não às suas algemas, não à sua prisão, mas ao fato de que o Evangelho avança, inclusive através dos seus sofrimentos e da sua dor. Paulo reconhece que as suas algemas serviram para o propósito de que muitos pudessem ouvir a sua palavra, a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos de Evangelho, nós claramente estamos falando da mensagem que Paulo fala na carta aos Coríntios, quando ele diz que recebeu, que entregou aquilo que ele também recebeu, que o Senhor Jesus Cristo viveu entre nós, morreu e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e foi visto por muitas testemunhas. Esse é o Evangelho que o apóstolo Paulo prega. É por esse Evangelho que o apóstolo Paulo está preso. É por causa desse Evangelho que o apóstolo Paulo se alegra, mesmo em meio às suas algemas. E então, irmãos, nós somos chamados de fato a perceber que nós devemos olhar a vida através da perspectiva do reino e do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A nossa tendência é sempre olhar para as nossas vidas e pensar como as coisas devem acontecer para o nosso próprio benefício. E quando algo não sai de acordo com o nosso planejamento, quando algo não sai de acordo com os nossos planos, quando as coisas não fluem da maneira que nós achamos que deveria, então nós ficamos tristes, decepcionados, muitas vezes amargurados com Deus. Mas Paulo percebeu
que o plano dele frustrado, e certamente, irmãos, Paulo não queria ser preso. Paulo não procurou ser preso. Paulo não desejava ser preso, mas isso aconteceu. E Paulo não murmurou diante disso, mas ele reconheceu que até a sua prisão servia para o propósito de Deus, e nesse caso, o propósito do Evangelho de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós perdemos tempo amargurados porque as coisas não saíram do jeito que nós planejamos, quando na verdade nós deveríamos pensar como nós podemos glorificar a Deus através dessas situações. Como nós podemos glorificar a Deus quando as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos? Como nós podemos glorificar a Deus quando os nossos planos não acontecem, não se realizam como nós de fato planejamos? Como nós podemos glorificar a Deus em meio às tribulações, em meio às dificuldades da vida? Na verdade, como o Evangelho pode avançar através de nós quando os nossos planos não acontecem, quando as tribulações chegam, e assim por diante. É impressionante, irmãos, conversar com irmãos, e eu já tive a oportunidade de conversar com irmãos que ficaram com enfermidades graves e passaram dias e dias no hospital. E quando eles saíram do hospital, eles saíram alegres, porque Deus havia dado a eles o privilégio de anunciar o Evangelho naquele hospital para outros enfermos e doentes que estavam ali. Eles estavam alegres até mesmo na doença, porque o Evangelho de Cristo havia avançado por causa deles e por meio deles. Observe, irmãos, como nós podemos ser instrumentos de Deus se nós de fato compreendermos que aquilo que acontece em nossas vidas acontece com o propósito de glorificar a Deus e deve servir para o avanço do reino e para o avanço do Evangelho nesse mundo. A vida cristã, irmãos, deve ser vivida de fato à luz do reino de Deus e à luz dos seus propósitos, à luz do propósito do avanço do Evangelho. Essa é a primeira razão pela qual Paulo pode dizer que a sua prisão serviu para o avanço do Evangelho. A segunda razão pela qual Paulo pode dizer que a sua prisão serviu ao progresso do Evangelho é porque através da sua prisão, muitos irmãos foram estimulados no Senhor a falar com ousadia e com coragem a palavra de Deus. Algo interessante, irmãos, é descrito no versículo 14. Porque normalmente a prisão de alguém por causa da pregação, seja do Evangelho ou seja de qualquer outra coisa, tende a inibir alguém. Na verdade, as prisões são realizadas para isso, né? Quando alguém demonstra certo tipo de rebelião contra o Estado ou algo nesse sentido, logo ele é preso e punido para evitar que outras pessoas se rebelem também. Ou seja, o Estado usa o seu poder de coerção, né? Seu poder de força para inibir a ação de outros. Mas Paulo está dizendo que o que aconteceu aqui foi justamente o oposto. Paulo foi preso para inibir a pregação dele, para impedir que ele continuasse pregando e para colocar medo nos demais irmãos, para que outros também não pregassem o Evangelho. Mas Paulo está dizendo que o efeito foi justamente o oposto. Os irmãos passaram a pregar com ainda mais ousadia. Ao verem a prisão de Paulo, ao ouvirem falar dos sofrimentos de Paulo, os irmãos se sentiram ainda mais corajosos e tiveram ainda mais confiança e foram estimulados a pregar com ousadia e com coragem a palavra de Deus. A tribulação produziu coragem ao invés de medo. Produziu anúncio da palavra ao invés de silêncio. Quando nós, irmãos, passamos a viver com os olhos fixos no Evangelho e nós buscamos primeiro o reino de Deus, a sua justiça, o resultado das tribulações é inesperado. Normalmente a tribulação tende a nos levar ao pecado, pelo menos esse é o objetivo de Satanás na tribulação. Ele deseja nos levar ao pecado, à blasfêmia, à murmuração e assim por diante. Mas quando os nossos olhos estão fixos em Deus, quando os nossos olhos estão fixos no reino de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no avanço do reino de Deus, as tribulações produzem um efeito inesperado. Elas produzem ousadia, elas produzem coragem para pregar o Evangelho, elas produzem até mesmo alegria em meio à tribulação. Quando compreendemos o papel da nossa vida dentro do reino de Deus,
quando nós compreendemos que é bênção de Deus sermos dignos de sofrer por causa de Cristo e do seu reino, a tribulação serve apenas para nos encher de mais coragem, ousadia e alegria. Quando os nossos olhos estão fixos na alegria da glória de Deus, no crescimento do seu reino e no avanço do Evangelho, nós passamos a perceber que as demais coisas não têm o mesmo valor para nós. E aqui, irmãos, nós devemos lembrar que muitos de nós estamos envolvidos com causas. Todos nós estamos envolvidos com algum tipo de causa. Alguns estão envolvidos com causas mais amplas, causas políticas, causas ideológicas. Muitos de nós estamos envolvidos na luta contra o aborto, contra ideologias A e B. Muitos de nós estamos envolvidos na luta contra certas ideologias políticas. Muitos de nós estamos envolvidos em lutas por uma saúde melhor, por uma educação melhor, por uma segurança pública melhor. Muitos de nós estamos envolvidos em outras lutas mais simples. A luta de ter uma aposentadoria confortável nos dias de velhice. Estamos envolvidos em prover o pão de cada dia para a nossa família. Nós estamos envolvidos em diversas causas, das maiores ou menores. Mas a palavra de Deus nos lembra que a maior de todas as causas, a causa pelo qual nós devemos estar dispostos, inclusive a sofrer, é a causa do reino de Deus e do avanço do Evangelho neste mundo. Se nós, como Igreja de Cristo, nos ocupamos na luta contra o aborto, na luta contra ideologias que pregam contra o Evangelho, mas nós nos esquecemos de nos dedicar à causa do Evangelho, tudo isso é vão. Se nós nos envolvemos na causa da nossa família, na causa dos nossos trabalhos, na causa de uma boa saúde, de uma boa educação, de uma boa segurança pública, tudo isso perde muito do seu resplendor. Na verdade, perde todo o seu esplendor, se nós não nos dedicamos à primeira causa, a causa do Evangelho, a causa do Senhor Jesus Cristo, a causa do avanço do reino de Deus. É por essa causa que nós devemos estar dispostos a sofrer. É por essa causa que nós devemos estar dispostos a ter alegria mesmo em meio à tribulação. É por essa causa que nós devemos estar dispostos a, com ousadia e coragem, anunciar a palavra, anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A alegria do Evangelho, irmãos, é maior do que a tribulação. A causa do Evangelho e a alegria que vem por meio dela é maior do que a perseguição. Veja, em segundo lugar, nós vamos observar. Em primeiro, nós vimos que a alegria do avanço do Evangelho é maior do que a tribulação. Agora nós veremos que a alegria do anúncio de Cristo é maior do que a própria perseguição. Veja que no versículo 15, o apóstolo Paulo continua falando do avanço do Evangelho. O tema geral é o mesmo, mas agora há algo diferente que ele acrescenta. Paulo começa a falar de dois grupos diferentes, ambos que pregam o mesmo Evangelho, mas que pregam por motivos diferentes. Veja o versículo 15. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e por rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Aqui, irmãos, Paulo reconhece uma realidade intrigante, uma realidade que é curiosa, que chama a nossa atenção. Paulo fala sobre grupos que pregam o Evangelho por motivos distintos. O primeiro grupo que prega o Evangelho por inveja, por rivalidade, discórdia. E é interessante, irmãos, pensar nesse fato aqui. Normalmente nós relacionamos a pregação do Evangelho a ministros, a aqueles que foram chamados e capacitados para essa obra. E há uma razão para isso. No Novo Testamento é muito claro que Deus chama, capacita, vocaciona homens para servirem como pastores, ministros, presbíteros da palavra de Deus, para servirem à igreja. Mas Paulo menciona uma realidade que nós não podemos ignorar. O Evangelho é pregado muitas vezes por motivos errados e por intenções erradas. E veja, Paulo não está falando da pregação de um falso evangelho. Paulo não está falando de uma heresia. Paulo não está falando de uma mentira, de uma pregação mentirosa, falsa. Paulo fala desse tipo de pregação em outras cartas. Paulo fala dessa pregação, por exemplo, na carta dele aos Gálatas, quando ele fala de que esse evangelho, um falso evangelho, que viesse até mesmo dos anjos, deveria ser considerado maldito.
Mas não é desse tipo de coisa que Paulo está falando aqui. Paulo não está falando de um outro evangelho. Paulo não está falando de uma falsa doutrina, de uma heresia, de um engano. Pelo contrário, Paulo está falando do evangelho verdadeiro. Paulo está falando da pregação do evangelho verdadeiro, mas com propósitos maus e egoístas. E a pergunta que nós devemos fazer é: como nós devemos lidar com essa realidade? Porque é uma realidade que muitas vezes é estranha para nós. Nós associamos inveja, rivalidade, intriga, discórdia, interesse pessoal com o falso evangelho, com a falsa pregação. Mas Paulo nos revela que é possível utilizar as palavras do evangelho com motivos maus, com intenções equivocadas. E nós temos que lidar com essa realidade. E a pergunta que nós devemos fazer é: como nós devemos lidar com essa realidade? E eu creio que a primeira lição que nós podemos aprender com a carta de Paulo sobre essa realidade é que Paulo faz uma importante diferenciação entre os que pregam por inveja e rivalidade e aqueles que pregam de boa vontade. Aqui nós percebemos, irmãos, que nós não devemos ignorar que há motivações por trás de ministérios, há motivações por trás de pregações. Esses propósitos podem ser bons ou maus. Alguém pode pregar as boas novas motivado pela boa vontade, como Paulo vai falar mais na frente, ou ele pode pregar as boas novas por inveja de outros pregadores, por inveja de outras igrejas, por rivalidade, por discórdia, por intrigas com outros irmãos, por desejo de proeminência, por desejo de exaltação. Pode existir disputa entre pregadores, pode existir disputa entre igrejas, pode existir desejo de proeminência. Alguém pode pregar o evangelho com a intenção de se tornar o melhor dos pregadores, o melhor, o mais conhecido pastor, o pastor das redes sociais ou assim por diante. Mas Paulo nos lembra, irmãos, que os que pregam por inveja e por egoísmo, por contenda, eles fazem o mal. Veja, eles fazem, em termos práticos, algo que é bom, mas a intenção deles é má. É que Paulo diferencia esses dois grupos, porque Paulo vai falar também daqueles que pregam de boa vontade. E Paulo vai nos dizer que esses que pregam de boa vontade fazem motivados pelo amor. Veja, enquanto uns fazem por rivalidade, outros fazem por amor. Enquanto alguns fazem por interesse pessoal, outros fazem de fato pelo amor a Deus. Veja os versículos 16 e 17 e vejam, irmãos, a diferença entre esses dois grupos. Estes, os que pregam de boa vontade, fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim pode aumentar meu sofrimento na prisão. A distinção, irmãos, entre esses dois grupos é ainda mais aprofundada pelo apóstolo. Um é motivado pelo amor, outro é guiado pelo interesse pessoal e não faz isso com sinceridade ou pureza. O primeiro grupo reconhece a comissão que Paulo recebeu. Os que pregam de boa vontade, os que pregam por amor, reconhecem que Paulo foi incumbido da pregação do Evangelho. Eles reconhecem que Paulo foi chamado para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles reconhecem aquilo que está descrito lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, de que Deus separou ele antes do nascimento para ser de fato pregador dos gentios, pregador do Evangelho aos gentios, aqueles que não conhecem a palavra do Senhor. Os que pregam por amor, irmãos, reconhecem o chamado e o ministério do apóstolo Paulo e por isso eles trabalham com sinceridade, de boa vontade, para cooperar com o apóstolo na pregação do Evangelho. O segundo grupo prega o verdadeiro Evangelho, mas não faz isso por amor, pelo contrário, eles fazem isso por rivalidade com o próprio apóstolo, porque o versículo 17 nos diz que eles, ao pregarem o Evangelho, imaginam que assim poderão aumentar o sofrimento de Paulo na prisão. Uns pregam de verdade e outros fingem um interesse genuíno no Evangelho, mas o desejo dele é de tornar a prisão de Paulo ainda mais dolorosa. A pergunta que nós devemos fazer é como eles fariam isso? Como a pregação do Evangelho poderia tornar a prisão de Paulo mais dolorosa?
A grande questão é que nós não sabemos exatamente a resposta para essa pergunta. Paulo não nos diz exatamente como a sua prisão seria piorada pela pregação dessas pessoas. Mas nós podemos imaginar algumas coisas. Primeiro, nós podemos imaginar que havia uma disputa doutrinária ali. E talvez essas pessoas pregassem um evangelho verdadeiro, mas com um pouquinho de outras doutrinas que Paulo não concordava. Mas o texto não fala nada sobre isso, e isso é mais uma imaginação de alguns autores que pensam sobre isso. Mas o que de fato me parece que mais salta do texto é a ideia de que esses que pregavam o evangelho contra Paulo, eles buscavam proeminência na igreja. Eles buscavam liderança na igreja. É por isso que Paulo fala sobre interesse pessoal, sobre rivalidade, sobre inveja. Em outras palavras, parece que de alguma maneira eles querem assumir o lugar de Paulo ou rivalizar com a autoridade de Paulo. De alguma maneira eles têm inveja de Paulo e eles querem assumir a autoridade que Paulo tem. Observem, irmãos, que nós lembramos do bom relacionamento que Paulo tem com a igreja de Filipos. A igreja de Filipos ajudou Paulo em seu ministério diversas vezes. Ao que parece, então, e isso nós não podemos cravar, mas parece que é isso, esses que pregam o evangelho por inveja têm inveja de Paulo, têm rivalidade com Paulo e querem assumir o lugar de Paulo. Em outras palavras, em outros textos da Bíblia nós ouvimos falar sobre os anticristos que pregam um falso evangelho. Esse não é o caso aqui, porque eles não pregam um falso evangelho, eles pregam um verdadeiro evangelho. Aqui eles não são anticristos, eles são anti-Paulo. Em outras palavras, eles são inimigos de Paulo. Eles pregam o verdadeiro evangelho, mas eles são inimigos de Paulo e pregam o verdadeiro evangelho para assumir o lugar de Paulo, para tomar a autoridade de Paulo, para ser o que Paulo é, ou para ser maior do que Paulo, inclusive. E algum tempo atrás nós fizemos essa pergunta: como nós devemos lidar com essa realidade? Como nós devemos lidar com a realidade de que algumas pessoas podem pregar o evangelho para se exaltarem, podem pregar o evangelho por inveja, podem pregar o evangelho por interesse pessoal, para ganhar lucro, para alcançar privilégios, para alcançar preeminência? Como nós devemos lidar com essa realidade? Eu creio que Paulo nos dá uma boa resposta no versículo 18. Filipenses 1,18 nos diz assim: mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. E aqui, irmãos, é lógico, irmãos, que Paulo não está dizendo que ele se alegra com a inveja, que ele se alegra com a rivalidade ou mesmo com o fingimento. Ele não se alegra com essas coisas. Essas motivações são más e Paulo reconhece que elas são más. Mas o que alegra o coração de Paulo é o fato de que Cristo está sendo anunciado através da perseguição dele. Paulo está sendo perseguido por esses que pregam o evangelho por inveja, mas Paulo não está preocupado em ser perseguido. Pelo contrário, Paulo está preocupado no evangelho e no avanço do evangelho. Paulo não está preocupado se ele vai passar mais tempo na prisão, se alguém quer tomar o lugar dele, se alguém quer assumir o posto dele, se alguém quer tomar a autoridade dele. Paulo não está preocupado com ele. Paulo está preocupado com o evangelho e com o avanço do reino de Deus. Não é a reputação de Paulo que preocupa a ele, não é a sua liberdade que preocupa a Paulo. Seu maior interesse é que Cristo seja anunciado. E se é da vontade de Deus que o evangelho seja anunciado por meio daqueles que são inimigos dele, mesmo que por inveja e por interesse pessoal, Paulo não vai protestar contra isso. Pelo contrário, Paulo se alegra porque o evangelho está sendo pregado. Irmãos, como nós devemos compreender que a glória de Deus na expansão do seu reino, através do avanço do evangelho, através da pregação de Cristo, é mais importante do que nós, do que os nossos interesses, do que a nossa própria reputação. Muitas vezes, irmãos, é comum ver na igreja irmãos que brigam um com o outro, que se desentendem,
que entram em conflito, igrejas que se dividem por questões tão pequenas que não se comparam com a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muitos irmãos ficam ofendidos por uma palavra ou outra, muitos irmãos se afastam por causa de uma intriga ou outra, e eles não percebem que, em primeiro lugar, está a pregação do Evangelho e o avanço do Evangelho, o avanço do reino de Deus nesse mundo. Quando, irmãos, amamos o Evangelho e o reino de Deus, nós pensamos menos em nós mesmos, nós nos preocupamos menos com a nossa reputação, com aquilo que vão pensar de nós, com os nossos valores e assim por diante. Como as igrejas viveriam melhor a vida cristã se elas estivessem mais focadas no avanço do Evangelho e da pregação do Senhor Jesus Cristo nesse mundo? Como nós viveríamos vida cristã de uma forma mais saudável se nós estivéssemos preocupados em primeiro lugar com o avanço do reino de Deus através das nossas vidas, até mesmo através dos nossos sofrimentos? Como nós perderíamos menos tempo com invejas, com intrigas, com rivalidades, com interesses pessoais, se nós estivéssemos colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a pregação do Evangelho? Como nós seríamos mais felizes se o nosso interesse, se o nosso desejo do coração, se o nosso propósito, se os nossos planos estivessem relacionados com a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com o avanço da igreja, do reino de Deus por esse mundo. Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que um dos maiores causadores de divisão, de problemas no meio da igreja, é porque a tendência do nosso coração é sempre nós colocarmos nós em primeiro lugar. Nós sempre pensamos em nós, em nossas vidas, em nossas prioridades, em nossos planos, em nossa reputação, em nosso nome em primeiro lugar. E nós não colocamos o reino de Deus, o Evangelho de Cristo, a pregação do Evangelho em primeiro lugar. Se nós colocássemos o Evangelho de Deus em primeiro lugar, certamente nós poderíamos dizer como Paulo, que mesmo preso, que mesmo injuriado, que mesmo tendo inimigos que se levantavam contra ele, ainda assim dizia: eu me alegro porque Cristo está sendo anunciado. Quantos de nós podemos dizer, como Paulo, eu me alegro porque o Evangelho de Cristo está sendo anunciado? Através do meu sofrimento, através da inveja de outros, através da rivalidade de outros, através da intriga de outros contra mim, ainda assim eu me alegro porque o Evangelho de Cristo está sendo anunciado. Irmãos, nós somos chamados a nos alegrar no anúncio de Cristo, mesmo quando nós somos perseguidos, mesmo quando nós somos injuriados, mesmo quando nós somos maltratados, mesmo quando provocam o nosso sofrimento, mesmo quando tentam nos fazer sofrer, nós somos chamados a nos alegrar no anúncio de Cristo, no avanço do Evangelho, na pregação do Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados, irmãos, a lembrar que o nosso nome é menos importante que o nome de Cristo, que a nossa reputação tem uma importância muito menor que o Evangelho, que os nossos planos, sonhos, metas, causas são muito menores do que a causa do Evangelho, de tal forma que nós deveríamos estar dispostos a sofrer, a ser alvos de inveja, a ser alvos de intriga, de rivalidade, se preciso for, para que o avanço do Evangelho ocorra nesse mundo, de tal maneira que nós possamos então dizer: eu me alegro porque o Evangelho está sendo anunciado. Eu me alegro porque Cristo está sendo anunciado. O que nos dá alegria, irmãos? Voltando à pergunta do início. O que nos dá alegria? Qual é a nossa prioridade? Qual é a causa pela qual nós lutamos? Qual é a causa que nós devotamos o nosso coração? Se é a causa do Evangelho de Cristo, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à tribulação, nós podemos nos alegrar, porque Cristo está sendo anunciado. Que a nossa causa maior, que a nossa luta maior, que a nossa alegria maior, seja de fato
o avanço do Evangelho, o avanço do reino de Deus em Cristo Jesus, seja o anúncio de Cristo entre todos os povos e todas as nações. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor, nós te louvamos, Pai, porque nessa noite o Senhor nos lembra como o anúncio do Evangelho, ó Deus, pode nos trazer alegria mesmo em meio à tribulação e até mesmo perseguição. O Senhor nos lembra que a causa do Evangelho é maior do que as nossas causas particulares, é maior do que até mesmo o nosso conforto, do que os nossos planos, sonhos. Nos ajuda, Senhor Deus, a perceber que a nossa alegria não está nesse mundo, mas está no Teu reino. Nos ajuda, ó Deus, a compreender aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a respeito de buscar o Teu reino em primeiro lugar e a Tua justiça em primeiro lugar. Ajuda-nos, ó Deus, para que acima dos nossos planos, sonhos, metas, objetivos, causas, esteja a causa do Evangelho, a causa do reino de Deus. Para que nós possamos nos juntar a Paulo e dizer juntamente com ele, mesmo nas lutas e tribulações e perseguições, nós nos alegramos porque Cristo está sendo anunciado. Anuncia Cristo através de nós. Anuncia Cristo através da Tua igreja, Pai. E nos dá alegria nesse reino, nesse Evangelho e no anúncio do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, no nome dEle. Amém. Amém.